Bom, Letícia, muito obrigada por topar conversar com a gente. A gente gosta muito de compartilhar essas experiências, as histórias de brasileiros estudando no exterior, para incentivar mesmo mais pessoas a fazerem, para conhecer como se faz, né, na prática, a partir da experiência de quem já está no exterior. E, por favor, comece se apresentando. Quem é você? De que parte do Brasil você é? Quantos anos você tem? Ok, meu nome é Letícia Couto, eu tenho 25 anos, eu sou de Recife, o que as pessoas provavelmente vão notar enquanto eu estiver falando. Eu eu venho estudando aqui nos Estados Unidos desde 2014, que foi quando eu fiz meu bacharelado, e eu cursei jornalismo na Universidade do Kansas. Me formei em 2018 e em maio de 2018, em agosto de 2018, eu comecei o mestrado aqui na WSU, na área de comunicação, então ainda jornalismo, mas assim, o bacharelado foi em jornalismo, aqui é comunicação, que é um pouco mais abrangente. E depois continuei aqui para o meu doutorado, onde é também na área de comunicação. Falando na área de comunicação de saúde, minha pesquisa, o foco que eu tenho é na área da saúde da mulher, então questões de violência sexual, questões de imagens em relação ao próprio corpo e a questão da saúde mental em relação a isso, mídias sociais, questões de gênero, questões de como a mídia mostra essas mensagens em relação ao próprio corpo, em relação a gênero, em relação à violência sexual. Esse é o tipo de material que eu estudo. Eu também tenho uma linha que é mais pessoal, que eu estudo a questão de... isso é meu cachorro que está se espreguiçando, não sei se deu para escutar. É Eu possível também... que meu gato pule aqui em cima também. Eu também tenho uma área que eu gosto de estudar, a questão de aposta, jogos de azar, e como é que isso funciona na mente das pessoas, e também em termos de comunicação, porque eu vejo essas questões de jogo de azar na internet. Então, essa é a minha área de pesquisa. Pronto, é isso. Assim, se alguém de Recife estiver estudando isso, eu estudei no Domas, foi onde eu fiz meu ensino médio. Ah, legal. Você começou, então, os estudos nos Estados Unidos em 2014. Como que surgiu essa ideia de fazer o bacharelado no exterior e, mais especificamente, por que você escolheu os Estados Unidos e a University of Kansas? Então, é uma história bem interessante. Quando eu no Brasil ainda me formei em 2013, certo? Do meu ensino médio, e em 2012 eu fiz inglês durante um mês na Inglaterra. Por 4 semanas eu meio que tive um curso intenso de inglês, eu tinha aulas 5 horas por dia, todos os dias da semana em inglês, e foi meio como eu completei meu ensino de inglês, mas o cursinho que eu fiz no Brasil ensinava inglês americano, então eu sempre eu tive uma exposição muito grande no inglês americano minha vida toda, porque eu comecei o curso, eu tinha o quê? Uns 9 anos, eu acho, quando eu comecei. Então, eu fiz em torno de 8 anos de curso de inglês minha vida, e durante esse período eu fui exposta para o inglês americano. Então, onde eu fiz o meu curso, eles têm um departamento que é exatamente, que também ajuda as pessoas que querem fazer o curso no exterior, como achar essas ferramentas para facilitar esse processo. E tinha uma amiga minha que ela queria muito fazer o curso dela nos Estados Unidos e ela não fazia inglês no mesmo lugar que eu não lembro nem se ela fazia inglês, inclusive. E eu disse, hoje eu posso te levar, eu posso te levar lá no meu curso, que a gente pode conversar com alguém lá que tem mais essa experiência. E quando eu levei ela para o curso, e eu sentei na reunião que ela teve com eles lá, porque eu conhecia o pessoal e tal. Eu que decidi que eu queria fazer o curso no exterior, porque pareceu uma história, um negócio fantástico. Ela acabou que preferiu ficar no Brasil, mas porque eu levei ela lá, escutei o que eles tinham para explicar em relação a como estudar no exterior, eu acabei me apaixonando e decidi que ia fazer. Mas eu também fui muito realista e sabia que queria fazer com uma bolsa. Eu não queria vir para os Estados Unidos sem uma bolsa. E
essa foi a parte, assim, que eu tive que procurar mais informações em relação eu mesma, comparado com a ajuda do curso e tal, porque o processo é muito diferente da pessoa que quer ir para os Estados Unidos e a pessoa que quer para os Estados Unidos com bolsa. O motivo que eu escolhi os Estados Unidos novamente é porque eu fui exposta ao inglês americano minha vida toda, embora tenha feito um curso na Inglaterra, mas assim era sempre meio que aconteceu naturalmente, eu acho. Processo. Foi, exatamente. Eu já tinha visitado os Estados Unidos antes, e eu sempre gostei daqui. Eu apliquei para 7 escolas aqui, universidades aqui nos Estados Unidos. Fui aceita em todas, e a Universidade do Kansas, the University of Kansas, me deu uma bolsa que foi muito boa, e foi por isso que eu decidi ir para lá. E eu sou apaixonada, recomendo a todos the University of Kansas. Eu sou uma grande fã. Quando você se inscreveu nessas 7 universidades, você fez pelo UCAS, foi pelo processo centralizado, você foi sozinha ou em cada uma das universidades, e aí você se inscreveu com base naquelas que também tinham uma bolsa de estudo para oferecer estudantes internacionais. Foi assim que você fez? Foi em parte. O que eu consegui fazer parte de um processo. Tem o Institute of International Education em New York City. Eles têm um processo que eles meio que contatam escolas no mundo todo, escolas de língua, para facilitar que alunos daqueles países apliquem para escolas nos Estados Unidos, certo? E, embora o lugar onde eu fiz meu curso de inglês não tivesse esse contato com o IIE, eles me colocaram em contato com uma escola de língua inglesa no Rio de Janeiro que tinha esse contato. E eu tive que fazer essa aplicação pela aquela escola de língua do Rio de Janeiro para me colocar em contato com o IIE em New York City, que meio que estava meio que fazendo minha frente com essas escolas para onde eu estava aplicando, porque eles tinham esse contato. Então, eu também, esse processo foi provavelmente a parte mais complexa, porque eu tive que fazer o Common Application, que é Common App. Desculpa, eu errei. O caso é do UK, é o Common Application, que é dos Estados Unidos, perdão. Não, de boa, eu imaginei que eu às vezes, eita, eu não sei o que é isso, mas deve ser feito Common App. Então, eu meio que fui na onda e funcionou. Mas eu tive que fazer o Common App. E, assim, a grande vantagem do Common App é porque exatamente essa questão de que você usa aquilo e pode usar em várias universidades. Mas eu vou dizer que eu fiz porque eu fiz pelo IIE, mas vendo as universidades individualmente, se você tem uma escola que é tipo seu sonho, tipo, só quero ir para UCLA. Meu sonho, quero estudar lá, ponto. Eu acho que vale a pena você olhar quais são as coisas que os materiais obrigatórios daquela faculdade especificamente, porque pode ser muito diferente do Common App e pode ser mais rápido se esse for seu intuito, se você tem uma escola que é seu sonho. Mas se você o seu sonho é vir para os Estados Unidos para estudar, então o Common App com certeza é algo que eu recomendo dar uma olhada. E o que aconteceu? Na Universidade de Kansas, eles têm uma parceria com o IIE, que é o KU IIE Scholar, que você recebe uma tuition waiver se você receber essa oferta. Que foi o que aconteceu comigo, foi um dos motivos que eu escolhi a KU. Eu recebi uma bolsa parecida em termos de ser uma tuition waiver na Hofstra, no Brooklyn, mas eu escolhi a KU porque era maior, tinha mais cara de universidade, a Hofstra é menor, é private, então tinha mais aquele vibe que eu estava procurando na KU. Mas as duas são ótimas universidades, mas eu amei minha experiência na KU, então foi esse meu processo.
O processo pode ser muito diferente, dependendo de como você chega lá e nessa questão da bolsa, mas eu super recomendo dar uma olhada nos sites individuais das universidades que você está interessado e, assim, saber como as habilidades que você tem atualmente podem ajudar você a conseguir uma bolsa. Teve uma universidade que eu estava super interessada na época, porque eles tinham um programa que eu estava interessada, e essa universidade não tinha tantos programas de bolsa quanto outros que eu tinha aplicado. Então, o que eu fiz foi que eu disse à faculdade que eu queria muito ir, mas que eu estava procurando bolsa e que eu joguei futebol durante o ensino médio. Então, eu recebi uma bolsa para jogar futebol lá. Não foi uma bolsa integral, feito na KU, mas eu recebi uma bolsa por ter feito esse contato e expressar que eu estava interessada na universidade, mas que eu queria uma bolsa e que eu tinha essa... Porque eu fiz futebol durante o ensino médio, eu nem lembro como foi, acho que eles pediram um vídeo ou algo do tipo. Mas, assim, de novo, é questão de quem tem boca vai a Roma. Então, saber que você tem que ter um pouco desse... você tem que... Não é algo, você não vai achar no website da universidade, diga a gente que você fez futebol no ensino médio e a gente vai lhe oferecer uma bolsa. Isso não vai estar escrito em canto nenhum, mas assim, a pior coisa que pode acontecer é dizer não. Maravilha. E como foi fazer o jornalismo nos Estados Unidos? Essa experiência de estudar o jornalismo num país estrangeiro, em uma língua estrangeira? Então, foi bem interessante, porque, primeiramente, o curso, eu imagino, eu não cursei comunicação no Brasil, então a minha base é comparada em amigos que eu tenho que fizeram o curso. E, assim, o curso de jornalismo nos Estados Unidos é muito diferente, eu acho que, primeiramente, pela questão de ser mais mão na massa. E, assim, é interessante quantas coisas são consideradas jornalismo nos Estados Unidos. O que eu acho também que é um pouco diferente da maneira que o curso é visto no Brasil. A gente, quando pensa em jornalismo, quando eu digo às pessoas que eu cursei jornalismo, a maioria das pessoas acha que eu escrevi notícias, que eu era repórter, o que eu fiz como algumas atividades extracurriculares, mas, assim, o meu curso foi focado na área de comunicação estratégica. Então, foi mais naquela área de relações públicas, de propaganda, o que ainda é considerado jornalismo aqui nos Estados Unidos, por essa questão de comunicação. Então, primeiramente, meu foco foi mais nessa área de propaganda e relações públicas. E, assim, é uma experiência fenomenal. A gente fala sobre a questão de que uma coisa maravilhosa de estudar nos Estados Unidos é a questão do network. E a gente com certeza vê isso aqui, né? Porque eu vou dar mais um exemplo aqui da WSU, porque eu acho que são umas marcas que as pessoas conhecem mais, mas, assim, tem... Só para quem não sabe, desculpa, é Washington State University, né? Que você está fazendo agora, o doutorado. É isso. Sim. É só para deixar o nome, né? Sorry, eu sou tão acostumada a dizer WSU que o nome é meio grande, ia dizer Washington State University. Washington State University é em Pullman, é na parte leste de Washington, então não é super perto de Seattle, mas dá para ir de carro, eu já fui várias vezes. Bem pertinho do Canadá, 7 horas de Vancouver. Então, somente para situar as pessoas um pouco. Desculpa aí, pessoal. Mas aqui que tem umas marcas que são mais conhecidas, por exemplo, aqui na faculdade já veio gente da Boeing falar aqui, sabe, sobre a experiência de trabalhar na Boeing. A Microsoft tem um escritório em Seattle, a Nike, o headquarters da Nike é em Oregon, que é o estado vizinho aqui da gente no sul de Washington, entendeu? Então, assim, só a questão de estar fisicamente próximo desses lugares é uma questão, é uma coisa assim do outro mundo que a gente não pensa muito, sabe? Então, estudar comunicação aqui, se você quer trabalhar na indústria, tem essa parte que você está fisicamente perto e poder ter esse contato é muito interessante. E uma lembrança, talvez, que nos Estados Unidos tem uma série de regulamentações em relação a você conseguir trabalho fora do campus. Então, também não vá achando que é uma garantia que você pode ir falar com essas pessoas de primeira. Você tem que passar por todo um processo para poder fazer isso de uma maneira legal. Senão é, de fato, uma confusão muito grande.
se você não fizer isso. Então, por favor, mantenha isso em mente, que existe todo um processo, não é simplesmente se tornar um estudante nos Estados Unidos e poder ser contratado por todas essas empresas. Não é assim que funciona, mas existe os caminhos de fazer isso. Você só tem que ter certeza que você está fazendo isso de uma maneira apropriada para o seu visto. E você chegou a ter experiências profissionais ao longo do bacharelado? Porque tem todas as restrições do visto, né? Igual você falou, mas às vezes faz parte um estágio faz parte do currículo da universidade. Chegou a ter esse tipo de experiência no seu curso de bacharelado? Então, no meu curso especificamente de comunicação estratégica, eles têm o que a gente chama de capstone course, que é o equivalente de um TCC. Que, por exemplo, um curso de humanas, você provavelmente tem que escrever um TCC, que o que eles chamam aqui é a senior thesis ou an undergraduate thesis. Isso é mais um curso de humanas, que você provavelmente teria que fazer isso. O que jornalismo aqui é considerado, são ciências sociais, e aqui existe essa separação um pouco rígida em relação às ciências sociais e às humanas. Então, o meu TCC foi um capstone course que cada professor que oferece aquela aula, eles têm que fazer um contato com uma empresa da região. Então, eu não sei se vocês conhecem a Hallmark, que tem a Hallmark Channel, que faz cartões de aniversário, de Natal, essas coisas. O headquarters deles são em Kansas City, então a 45 minutos de Lawrence, onde a KU fica. E a minha professora fez um contato com o que eles têm lá, é uma organização chamada Kaleidoscope, que eles usam o material que seria lixo. Então, por exemplo, eles fazem cartões de aniversário. Então, o papel que não está sendo usado, eles dão para a Kaleidoscope, que é uma organização deles. Ou então, eles também fazem giz de cera. Então, digamos que um giz de cera veio quebrado. Eles dão esse giz de cera quebrado para lá. E é um espaço para crianças para se expressarem em termos de criatividade. Então, o meu TCC foi que a gente teve que fazer uma campanha para trazer mais pessoas para essa organização, Kaleidoscope, que é da Hallmark. Então, isso foi uma experiência profissional que a gente teve, que foi parte do curso. Por ser parte do curso, não teve problema nenhum. E assim, também tem a chance de você poder trabalhar no campus. Eu tive a oportunidade de trabalhar no campus em coisas que foram da minha área, mas por ser no campus, você é muito mais maleável essa questão do visto, porque você pode trabalhar no campus até 20 horas por semana, sem problema nenhum. Uma dessas experiências profissionais que eu tive também foi isso. Eu trabalhei no departamento de esporte da minha faculdade como uma estagiária de comunicação. Então, teve essa questão. Eu nunca quis passar pelo processo de trabalhar fora do campus, mas existe a opção, é possível, conheço gente que fez, não acho que isso é um motivo para você não vir para cá. Às vezes eu acho que as pessoas ficam com o pé atrás em relação a isso. O processo tem gente no campus que vai ajudar você a fazer o processo, você só não deve tentar não fazer o processo, isso sim é o problema. Só para um assunto que você comentou sobre a sua bolsa, que na KU ela é integral, ela incluiu algum outro tipo de benefício, por exemplo, seguro, as passagens aéreas, acomodação, ou é só o valor integral do curso? Porque realmente bolsa de estudo é o assunto que a gente mais recebe dúvidas e interesse, né? Então acho que é legal a gente especificar como que funcionou no seu caso. Sim, o meu caso foi apenas o curso, o que apenas entre aspas. Eu imagino que seja em torno de 75% do dinheiro que você gasta para estudar, você investe, o dinheiro que você investe para estudar no exterior, nos Estados Unidos, eu deveria dizer, é a questão da tuition, que eu até hoje não sei como traduzir a palavra tuition, é tão específica para os Estados Unidos. Ela é bastante mesmo, né? Mas seria o valor do curso ou as taxas de ensino, né? Alguma coisa nesse. Se a gente for traçar um paralelo com no Brasil, se você estudar numa faculdade privada, seria a sua mensalidade. Sendo que você não paga, não é mensal, por semestre.
geralmente, que se paga esse tipo de taxa. Então, cobriu esse valor, que é em torno, como eu disse, 75%. Isso eu estou falando assim da minha cabeça, baseado na minha experiência. Pode ter mudado, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas é com certeza mais que a metade. Eu acho que em torno de 75% do valor que você pagaria para estudar no exterior. Eu ainda tive que pagar seguro. Você, como estudante internacional, é obrigado a ter seguro. E a maioria das faculdades obriga você a ter o seguro do estudante, que a faculdade oferece essa opção de seguro a todos. A diferença é que se uma pessoa que é americana, muitas vezes tem o seguro da família, etc., então eles não precisam ter o seguro de estudante, mas o estudante internacional tem que ter aquele seguro, que eu digo que é semestre em torno de $1.000, e tem a questão da moradia, que depois da tuition, é provavelmente a parte mais cara. Eu morei no campus minha vida toda. Você pode morar on campus ou off campus. Off campus tende a ser um pouco mais barato, mas você tem uma série de responsabilidades, certo? Você tem que comprar sua comida, você tem que fazer sua comida, você tem que arrumar sua casa, certo? Enquanto on campus, geralmente você tem o seu quarto, você pode dividir um banheiro, ou você pode ter um banheiro comunal, que nesse caso alguém vai estar organizando isso para você. A comida geralmente é numa cantina, que você pode pagar um plano, então essa é mais cômodo, certo? Eu morei, isso é muito específico da KU, não é algo que é comum nos Estados Unidos, então não fique achando que isso é uma opção que está readily available para as pessoas que estão pensando nisso, mas na KU existe algo chamado Scholarship Hall, e como o nome dá ideia, tem um scholarship envolvido em estar lá, e não é um scholarship direto, não é de fato um desconto, mas é uma casa. Eu morei numa casa com 50 mulheres, certo? Desculpa, rapidinho, eu vou pegar aqui meu cachorro porque ele tá chorando bastante. Rapidinho. Tá bom, tudo bem. Hey, bud. Let's say hi. Como ele chama? Graham. Oops. Ai, meu Deus. Oi, Graham. Hi, Graham. Participação especial. Que coisa linda. Ele estava pedindo para ir no banheiro, mas eu não posso ir agora, então ele vai ter que esperar um pouco, vai ficar aqui no meu colo. E esse Scholarship Hall, como a ideia do nome dá, é que o que é que acontece? Eu morei numa casa com 50 mulheres, a gente tinha um banheiro por andar que a gente tinha que dividir, e a gente tinha uma cozinha que tinha que a gente tinha comida 24 horas por dia, mas o que é que acontecia? A gente pagava menos pelo plano de alimentação e a gente pagava menos pelo quarto nessa casa, mas a gente tinha que, por exemplo, nos meus 2 primeiros anos, eu tive que lavar os pratos depois do jantar uma vez por semana. Então, eu lavava os pratos uma vez por semana de 50 pessoas, mas eu só tinha que fazer isso uma vez por semana. E é aquela ideia de que, porque não tem alguém que está fazendo a manutenção daquela moradia, a gente paga menos para morar lá. Novamente, eu quero muito especificar que isso não é comum nos Estados Unidos, isso é um programa que a KU oferece, que eu recomendo que, se você estiver interessado, também não vou dizer que é super barato, ainda é um preço considerável, mas é mais barato do que morar off-campus. Muitas vezes. A gente tinha todo tipo de coisa que a gente precisava lá. A gente tinha cozinha, a gente tinha lavanderia. Eu era um quarto que tinha cama beliche, então eu não sei se isso é para todo mundo. Tem muita gente que não gosta de beliche. Eu fiquei de boa, 4 anos lá. Mas, assim, foi uma experiência bem legal e eu recomendo, né? É você dizer que é específico da KU, mas é interessante dizer porque cada universidade vai ter essas especificidades que podem ajudar no preço, né, da experiência. Então, é legal saber que a pesquisa é importante, né, para chegar até essas coisas específicas de cada universidade. Com certeza, assim, e vão ter outras coisas também que você não
pensa de primeira, porque, assim, eu lembro quando eu estava procurando, meu objetivo era, eu quero ir para os Estados Unidos com uma bolsa, e, graças a Deus, eu consegui uma bolsa maravilhosa, conheci pessoas maravilhosas, enquanto estava lá, tive experiências maravilhosas, mas, assim, teve coisas que eu não achei que fosse ser algo que eu ia notar, que eu acabei sentindo falta, ou que eu gostei mais do que eu esperava, certo? Então, eu acho que é importante ter esse tipo de reflexão também do que é importante para você quando você está estudando no exterior. Por exemplo, a KU é a 45 minutos de Kansas City, que é uma metrópole. É uma metrópole eu acho que 500 mil pessoas, 600 mil talvez. Recife tem 3 milhões e meio de pessoas. Então, assim, eu achei estranho, eu achei diferente, certo? Se a galera for das áreas metropolitanas do Sudeste, é ainda pior do que Recife, que são ainda maiores. Então, assim, nos Estados Unidos tem muito disso, que é uma cidade enorme, 500 mil pessoas. Isso não é enorme se você estiver numa área metropolitana do Brasil, e é diferente, certo? É algo que foi um cultural shock. Quando cheguei aqui, eu lembro que quando eu estava no avião, pousando no Kansas, eu falei, meu Deus do céu, cheguei numa fazenda. E que, assim, foi um negócio bem diferente. Novamente, porque eu cresci em Recife, sou bem urbana. Também, se você for de uma área que não seja tão urbana, isso também não seja um problema tão grande, mas, assim, colocar isso em mente, certo? Em Washington State University, em Pullman tem 30 mil pessoas, fica a 1 hora e meia de distância de Spokane, que tem 300 mil pessoas, e a cidade mais perto é, de fato, Seattle com... Tem milhões de pessoas, Seattle. Não lembro quantas, mas são muitas. Mas são 5 horas de carro. Então, assim, isso é um problema para você? Se for, é bom fazer esse tipo de pesquisa também. Você acha que não vai ser algo que você vai notar, mas pode ser algo que você sinta falta. Então, essas considerações mais, assim, da sua qualidade de vida, eu acho que são muito importantes. Por exemplo, você ama praia, eu cresci em Recife, sinto falta de praia. E a gente acha que faz, mas é besteira, tá nos Estados Unidos, não sei o quê. Faz falta. Então, são essas considerações que são importantes. Talvez não sejam as considerações mais importantes, mas, assim, quando você está em dúvida, se você tiver mais de uma opção, são essas coisas que são importantes levar em consideração para você poder fazer uma decisão que vai levar você a ter uma vida melhor aqui nos Estados Unidos enquanto você está estudando. Inclusive para ajudar na adaptação, né, nos primeiros meses, porque tem esse choque cultural que para alguns é mais forte, para outros é mais tranquilo, mas eu acho que todas essas questões que você mencionou ajudam na adaptação, né? Para você foi tranquilo, assim? Foi, no início foi um pouco difícil. Assim, comida foi difícil, em questão de adaptação. Sentia muita falta de uma macaxeira, de uma tapioca. Então, assim, comida nos Estados Unidos é diferente da comida que você está acostumado no Brasil. Senti falta de que no Brasil você mora com sua família quando você está na faculdade. Então, todo mundo que eu fiz ensino médio, que foram meus amigos no ensino médio, estavam morando com suas famílias, ainda se via. Então, às vezes, o que rolou no meu primeiro semestre foi o que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out. Isso aconteceu muito. E, assim, a melhor maneira que eu achei, e não foi algo que eu me toquei e disse, vou melhorar isso. Foi algo que aconteceu naturalmente, que você vai fazendo amigos aqui também, e você vai tendo suas próprias experiências, e que é importante reconhecer que você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e que, assim, suas experiências aqui vão ser únicas e vão ser maravilhosas. E, assim, esse reconhecimento não acontece da noite para o dia, demora um certo tempo, mas foi isso que rolou mais, foi essa questão de que eu queria estar com as pessoas aqui no Brasil, aí no Brasil, e tá tendo essas experiências nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Então, isso foi um pouco difícil, mas em geral foi ótimo, foi maravilhoso.
E essa transição sua, a sua decisão de permanecer e continuar os estudos acadêmicos e passar da QU para Washington State, como você decidiu isso? Foi uma decisão difícil? Você voltou para o Brasil antes de começar o mestrado, ou foi uma coisa que você já ficou direto, já mudou de estado aí? Como que foi essa transição de uma universidade para outra? Então, essa, não foi uma decisão totalmente profissional, porque eu sou casada, meu marido é americano. Eu não tenho cara, mas eu tenho 25 anos. Eu sei que ó, as pessoas que. Se você está começando a ver esse vídeo agora, eu sei que eu pareço ter 15 anos, mas essa não é a questão. Então, assim, quando decidi vir para cá, no meu junior year, que é o meu terceiro ano na faculdade, eu paguei uma cadeira de método de pesquisa e eu realmente me apaixonei por fazer pesquisa, muito mais do que pelo curso de jornalismo em si. Então, eu sabia que eu queria fazer um mestrado para saber se eu queria ir nessa área de pesquisa. Uma professora que era como se fosse que eles chamam advisor aqui, né? Que ela meio que me dava muitos conselhos na KU. Ela é uma Washington State alum, ex-aluna da Washington State University, e recomendou muito a faculdade quando eu estava aplicando para lugares que eu queria fazer meu mestrado. Eu apliquei para 4 universidades onde eu quis fazer meu mestrado, e decidi vir aqui para Washington State University, que também foi uma decisão baseada em bolsa. A gente pode falar dessa questão da pós-graduação, como é que isso funciona, porque é muito diferente da graduação, muito mesmo. Desculpa aí que o cachorrinho quer descer, deixa eu botar ele aqui. Imagina. Pronto, tá passando uma ambulância e se distraiu um pouco. Aí, essa questão da graduação e da pós, muito diferente, certo? Então, a transição foi difícil, porque, novamente, no meu primeiro semestre aqui na Washington State, eu tive o que aconteceu na KU no meu primeiro semestre, porque eu tive aqueles laços, aquela família, home away from home, e aí eu tive que deixar tudo isso de novo. O meu marido, que na época era meu namorado, veio comigo, então isso ajudou bastante, mas assim, foi um período para se adaptar, mas assim, da segunda vez foi mais fácil do que da primeira vez. E eu tô amando aqui a experiência de ser uma aluna da pós-graduação, tanto que eu fiquei para o meu doutorado, certo? E a transição é um pouco diferente do que se você apenas lê sobre transição da graduação para pós-graduação em sites em inglês, a informação vai ser toda para alunos domésticos. É um pouquinho diferente para alunos internacionais que pegam de vez, que foi o que eu fiz, que terminei o curso do bacharelado e quis fazer o mestrado de primeira. Teve o summer, o verão entre os cursos, certo? Mas eu voltei para o Brasil, eu sempre, tirando Covid, eu sempre vou para o Brasil durante o verão. O verão são dos meses, o summer semester é de maio até agosto, o summer months é de segunda metade de junho até a primeira metade de setembro. Então é quase um overlap, mas tem um pouquinho de diferença. Então quando eu digo summer, não é necessariamente a estação, é esse período de maio a agosto. Eu geralmente volto para o Brasil. Você pega as férias, né? Porque nos Estados Unidos tem as férias longas de verão, que é bem mais longo do que a gente tem aqui, mas às vezes tem semestre com aulas. No caso da Washington State, você consegue tirar as férias e vir para o Brasil. Isso. Então, eu só tive um verão aqui na Washington State, porque o segundo verão foi o Covid. E você pode, de fato, pagar cadeiras durante o verão, se você quiser. E também tem aquela ideia de que isso acontece, eu tenho a impressão, eu posso estar errado em relação a isso, mas eu tenho a impressão que isso acontece mais no oeste dos Estados Unidos, que eles chamam de the West Coast, quando eles têm, eu não sei, quarters em vez de semestres. Então, por exemplo, a UW, que é a University of Washington,
que é em Seattle, eles têm, as cadeiras não são de 16 semanas, que são as cadeiras que eu pago aqui, as cadeiras que eu paguei na KU. Elas são mais curtas, aí você tem um período de, eu acho que são 2 ou 3 semanas entre cada quarter, e depois você tem a cadeira de novo. Então, você tem 4 períodos durante um ano que você está pagando cadeiras, e é mais intermitente. Algo que você tem que olhar também, se você quer passar 3 meses no Brasil entre as cadeiras, entre os anos, você tem que prestar atenção nisso, porque quando você tem quarters, você tem tempo no verão, mas não é tão extensivo quanto as universidades que são semester-based. Você pode ficar aqui se quiser, na regulamentação do visto de estudante, você pode ficar nos Estados Unidos durante o verão, você ainda não pode trabalhar, você ainda tem que pedir autorização para trabalhar. Se você quiser fazer um estágio fora do campus, você tem que pedir aquela autorização. Você pode trabalhar no campus durante o verão mais do que 20 horas por semana, se você quiser ganhar um dinheirinho extra, mas somente durante o verão. Aí, pronto, quando eu fiz aqui quando eu passei do bacharelado para o mestrado, o que eu digo que é um pouco diferente é porque se você pegar de vez, nos Estados Unidos tem o que eles chamam do SEVIS, que é como se fosse um registro de que você é um estudante. Quando você pega direto, você pode transferir o seu SEVIS da universidade onde você fez o bacharelado para a universidade onde você vai fazer o outro curso. Então, é como se fosse uma transfer em termos do que está acontecendo em termos de imigração. Enquanto se você esperar, aqueles serviços eles terminam aquele recibo que você tinha, e você tem que aplicar de novo para aquilo, que é uma taxa extra, que se eu não me engano, é em torno de $200, eu acho. Eu acredito que ter feito o bacharelado aí, estar no país, ajudou nesse processo. É só impressão minha ou realmente ajuda mesmo? No seu caso, foi mais. Assim, a facilidade. Tem alguém cortando a grama aqui na minha casa, então se tiver barulhento, desculpa aí. Dando para te ouvir bem. Ok. Eu acho que a maior facilidade é porque aqui, quando você vai fazer a pós-graduação, são programas que sempre são menores do que a de bacharelado. Então, muitas vezes eles querem fazer uma entrevista com você, ou querem que você vá visitar o campus. Então, isso poderia ter sido mais fácil. Eu não fui visitar o campus, porque eu estava em semana de prova, quando eles fizeram aquilo. Mas eu poderia ter ido se eu quisesse. O que, se eu tivesse no exterior, talvez não tivesse sido possível, certo? Mas, assim, meu programa tem muitos estudantes internacionais do mundo todo. Eu sou do Brasil, a gente, assim, não sou mais um estudante internacional, recentemente consegui meu green card, então, assim, Que bom, bem. então, estou muito satisfeita em relação a isso. Então, isso é também da minha experiência como estudante internacional. Oficialmente não sou mais estudante internacional, mas eu sou do Brasil, comecei aqui como estudante internacional. A gente tem estudantes da Coreia do Sul, temos estudantes de Bangladesh, temos estudantes da Índia, da China, da Rússia, da Inglaterra. Temos estudantes do mundo todo aqui, e essas são pessoas que aplicaram para o processo. Tem gente que estava aqui durante o bacharelado ou o mestrado, se estavam vindo para o doutorado, e tem gente que aplicaram, pessoas que aplicaram do seu país, que fizeram todo o processo de lá e ainda conseguiram vir para cá. Então, assim, a facilidade é mais se você quiser ter uma experiência mais próxima com aquela faculdade, mas, assim, totalmente possível, totalmente viável. Essas pessoas tiveram a mesma oportunidade que eu tive, estando aqui nos Estados Unidos. Como que foi o processo para o mestrado da Washington State? Você precisou prestar a prova de seleção para pós-graduação? Precisou renovar o visto na época? Você falou do SEVIS, mas tem essa questão de renovação de tudo. Como que foi esse processo? Então, eu
tive que fazer o GRE, que aqui é uma prova com matemática básica e que foca muito nessa parte mais de geometria e estatística, e que tem um componente de gramática, um componente de interpretação de texto, um componente de vocabulário, que são palavras que você vai ver muito suas leituras no nível de pós-graduação, certo? Que são palavras que você não necessariamente, mesmo que você seja top-notch in English, você talvez não tenha visto essas palavras que são, de fato, muito específicas da área de pós-graduação. Não são todas as universidades que pedem o GRE. O GRE tem uma série de gente da área de higher education, que investiga o quão bom como medida de sucesso é o GRE, mas muitas universidades ainda pedem, algumas não pedem. Recomendo estudar em torno de 3 a 6 meses para uma nota ótima. Recomendo fazer o GRE pelo menos uma vez como teste, para você sentir como é. Eu tive que fazer o SAT, esqueci de dizer isso, para o Common App. A KU não obriga o SAT, inclusive no Midwest of the United States, eles usam mais o ACT do que o SAT, mas eu tive que fazer o SAT porque o IIE é em New York City, o que é o que eles usam naquela área, mas assim, para o mestrado eu tive que fazer o GRE, recomendo estudar 3 a 6 meses, recomendo fazer mais de uma vez. E para Washington State, quando eu apliquei, eles, geralmente para graduação, eles pedem um TOEFL alto, e eu não tive que mostrar o TOEFL porque eles dizem ou TOEFL ou você teve que fazer o seu curso do bacharelado aqui nos Estados Unidos ou em um país que fala que a primeira língua é inglês, e tem que ter sido nos últimos 2 anos. Então, porque eu tinha feito há 3 meses, no caso, eles disseram que eu não precisava do TOEFL. Se eu não me engano, o TOEFL aqui é 100, que você tem que tirar para ser aceito. Então, é o TOEFL, o GRE. Se você fez o curso aqui nos Estados Unidos, você precisa do seu transcript com o seu GPA. Se você fez no exterior, isso muda um pouco, eles ainda vão pedir essa informação, mas você vai ter que traduzir, vai ter toda aquela chatice. E a interpretação você vai ter que mostrar como interpretar aqueles resultados, certo? Porque aqui todo mundo sabe o que o GPA é, Grade Point Average, mas, por exemplo, no meu ensino médio, as notas eram de 0 a 10 e a média era 6. Eu tive que dar essa informação para a KU para eles poderem examinar de forma correta o que é que o meu boletim queria dizer. Então, você vai precisar disso, você vai precisar de do currículo Vita, e que mais? Você vai precisar de recommendation letters, e isso vai mudar um pouco dependendo da área do seu mestrado. O meu foi a Master of Arts, então foi de fato mais focado em pesquisa e tal. Se você estiver fazendo um MBA, é muito diferente o processo. Não sei como é que funciona, mas sei que é diferente, porque é uma coisa mais focada na área profissional. Porque eu sabia que eu queria fazer o mestrado para sondar. Eu sabia que eu amava pesquisa, mas eu queria saber se eu queria ter isso como carreira. Eu fiz um Master of Arts, porque eles geralmente focam nessa área de pesquisa, comparado ao MS, que é Master of Science, que é pesquisa se você estiver na área de engenharia, de matemática, de ciência de computação, medicina, mas se você estiver na área de humanas e ciências sociais, um MS é geralmente algo que é mais focado na área profissional do que na área de pesquisa. Então foi isso que eu tive que fazer. Eu recebi bolsa integral, mas eu trabalho na faculdade como assistente de pesquisa e assistente de professor assistente, então eu também recebo um salário da universidade por ter esses 2 cargos. Essa era uma pergunta que eu queria fazer para você. Como você chegou a essas funções e o que significa ser uma teaching assistant e uma research assistant na Washington State? Então, eu fui... No meu primeiro semestre aqui, quando eu fui aceita no programa, eu fui apenas uma teaching assistant. Não fui research assistant naquele período.
E aqui no programa da WSU é algo que é oferecido à maioria das pessoas que começam o programa, porque é do jeito que funciona. Em algumas universidades esse não é o caso. Eu vou fechar a porta rapidinho, volto já já, que ele está bem barulhento. Tudo bem. Desculpa aí. Imagina. Aí eu comecei com isso, e porque eu era um estudante de primeiro ano, os cursos que eu fui, eu era uma TA, foram, eu fazia só da nota, eu lia os trabalhos e eu dava nota, eu não ensinava, mas agora eu estou ensinando mais, eu tenho mais autonomia na sala de aula, e assim, por eu estar interessado em pesquisa, eu me envolvi em uma série de projetos e, eventualmente, também consegui essa vaga de Research Assistant. Então, é mais ou menos assim que funciona. Essas respostas são meio vagas, isso é porque depende muito da universidade, do programa. O que eu posso dizer com certeza é que aqui na WSU, na área, no departamento de comunicação, se você for aceito, existe uma grande chance que você receba uma bolsa integral, que você receba um trabalho, que também cobre seguro-saúde. E são remuneradas as duas vagas de assistente, são remuneradas. Sim. Certo. E é 20 horas por semana, que é o motivo que é 20 horas por semana é porque também esse é o máximo que um estudante internacional pode cursar. E como que tem sido a experiência de lecionar? Tem sido maravilhoso, eu gosto bastante. É legal. Eu sempre gostei de explicar as coisas. Se minhas amigas de ensino médio estivessem aqui, eu acho que elas podiam falar um pouco mais sobre isso do que eu, mas eu sempre curti explicar as coisas e sempre gostei de estudar ensinando. Então, eu estou aprendendo muito sendo professora sobre o que eu estou ensinando. Eu sou professora de uma cadeira sobre Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, os produtos da Adobe. Então, é muito legal essa oportunidade, é algo que eu posso... Também pode ser um skill bem prático, não é só na área de pesquisa, né? Mas, assim, eu também amo a área de pesquisa, amo estar aprendendo sobre pesquisa, amo o método de pesquisa. Eu estou, no momento, aprendendo R, que é uma linguagem de programação para poder conduzir processos, análises estatísticas que são um pouco mais assim avançadas comparado aos programas que geralmente se usa. Então, combinando duas áreas que eu amo. Eu amo ensinar e eu amo a área de pesquisa. Então, assim, é bem legal. Eu recomendo. Como foi o período de pandemia aí, Letícia? Quando começou tudo mais, a sua rotina de estudo, de pesquisa, a rotina geral na universidade, como que a Washington State respondeu e de que forma afetou a sua rotina pessoalmente? E como que está agora, porque imagino que estejam retomando as atividades, né, no campus presenciais de uma maneira híbrida, né? Como que tem sido todo esse processo para você? Certo. Então, a faculdade fechou. A pandemia chegou aqui antes disso, mas assim, as faculdades começaram a tomar medidas em relação a isso em março de 2020. A faculdade da gente fechou o campus, disse tudo online a partir de agora. Foi uma mudança bem radical. De fato, foi diferente. Na época eu estava me mudando, então assim, foi pandemia e mudança ao mesmo tempo. Não foi uma coisa muito legal. Mas a gente ficou tudo online, e esse ano o ano letivo aqui começa em agosto, então esse ano letivo de 2020, 2021 foi todo online, nenhum componente in person e híbrido, somente para algumas cadeiras. Aqui a faculdade, a WSU, tem um programa de veterinária muito forte, é um dos melhores do país, então essa galera teve algumas coisas que foram mais híbridas, porque
ter que lidar com bicho, né? Não dá para ser online. Então, mas assim, poucas cadeiras foram assim. Não paguei nenhuma cadeira pessoalmente, não ensinei nenhuma cadeira ao vivo, mas não pessoalmente. A gente, agora em agosto, provavelmente vão ter cadeiras que vão ser totalmente online, cadeiras que vão ser híbridas, cadeiras que vão ser em pessoa. Depende do número de alunos, depende da cadeira. Então, e pode mudar ainda, dependendo do que acontecer com o Covid. A faculdade está vacinando todos os alunos. Você vai ser obrigado a ser vacinado aqui na WSU. Se você não for, você tem que prestar conta à clínica da universidade. E você vai ter que usar máscara. Isso é uma recomendação que já foi colocada, que todos os alunos vão ter que ser vacinados. Inclusive, se você for estudante internacional, você vai ter que tomar uma série de vacinas para poder estudar nos Estados Unidos. O que é obrigatório muda de universidade para universidade, mas, em geral, você vai ter que tomar aqui a de rubéola, a de catapora, você vai ter que fazer um teste de tuberculose. Então, assim, é parte do processo. Contudo, essa recomendação era para todos os estudantes, não apenas estudantes internacionais. E, como eu disse, a universidade tem vacina. Então, foi isso mesmo. Não foi muito divertido, não, mas foi parte do processo. A minha pesquisa, graças a Deus, pode ser conduzida online, em geral. Na parte qualitativa é um pouco mais difícil. A diferença de quantitativa e quantitativa é coisa como questionário. Essas pesquisas que você vê, estatística, que o povo usa muito para fazer infográfico. A parte quantitativa e qualitativa é entrevista, grupo focal, esse tipo de coisa. E isso foi um pouco mais difícil de fazer online, possível ainda. Acho que as áreas que sofreram mais com isso foi o pessoal da área de medicina, né? Porque você tem que, com essa questão do placebo, de separar os grupos, você tem que estar em pessoa para dar um medicamento, sabe? Então, a gente tem um laboratório no meu apartamento, que é um laboratório que você pode ver, que eles chamam de eye tracking, ver onde a pessoa está olhando na tela. A gente também coloca aquelas ventosas assim na cara do povo para ver como é que os músculos da pessoa estão se movimentando quando eles estão olhando a mensagem. Isso teve que parar por causa da pandemia, mas não é muito da minha área, então minha pesquisa continuou, mas pesquisa teve que parar e a universidade tem uma série de medidas de como pesquisa deve voltar a ocorrer de uma maneira segura. E que ponto está o seu doutorado agora? Em que ano está? Quanto tempo tem? Sua tese está em que ponto está nesse processo todo aí? Minha tese está no ponto de que não existe ainda. Como eu disse, eu tenho uma área de pesquisa que eu sou interessada, mas eu ainda tenho que... Aqui, eu também não sei como é o processo no Brasil, de como é o doutorado no Brasil. Eu sei que é um pouquinho diferente. Uma grande diferença, que para as pessoas não se confundirem, e que isso só ocorre aqui nos Estados Unidos, é que no Brasil, mestrado, você faz uma dissertação, e no doutorado você faz uma tese. E as palavras dissertation e thesis é a mesma coisa na Europa, a mesma coisa na Oceania. Nos Estados Unidos, a tese é para o mestrado e a dissertação é para o doutorado. Então, quando você estiver fazendo essa pesquisa também, se eles falarem algo feito your thesis, your dissertation é sobre o seu doutorado, and your thesis é sobre o seu mestrado, que é diferente do resto do mundo, muito complicado. E ninguém sabe o motivo disso ter acontecido, mas assim... Mas é realmente muito importante você destacar isso. Manter isso em mente quando estiver fazendo sua pesquisa, para você não se confundir em termos do que é, porque você pode estar lendo e fazer, hoje precisa de mais coisa para a dissertation do que para a thesis. Por que isso? Porque a dissertation, na verdade, é a thesis no resto do mundo. Mas eu acabei de completar meu primeiro ano, vou começar meu segundo ano em agosto. Em tese, meu curso é de 4 anos. E no meu terceiro ano, o que tem aqui é
que você tem que fazer o teste para ver se você está pronto para receber um doutorado, que eles chamam de prelims, preliminary exams aqui, mas em outros lugares eles chamam de comps. Tem todos esses nomes, mas é um teste que você tem que fazer, não é um teste de múltipla escolha, é perguntas abertas que você tem que responder escrevendo, e que, dependendo, tem lugares que você tem que fazer, chega no lugar da prova, escreve durante 4, 5 horas, tem outros lugares que você pode levar para casa, você tem 2 semanas para escrever, e as expectativas mudam dependendo do que for. Eu faço isso no meu 3º ano, no começo do 3º ano, e uma vez que eu fizer isso e passar, posso começar a escrever minha dissertação. Então você tem, em tese, um pouco menos de 2 anos para escrever sua dissertação. Não, tese. Os Estados Unidos gostam de confundir a cabeça nossa mesmo. Eu queria só saber o que você diria para alguém que estivesse interessado em fazer um caminho parecido com o seu, seja para ir fazer um bacharelado, ou um mestrado, ou um doutorado, que no seu caso tem toda a carreira acadêmica nos Estados Unidos, né? Que você diria, assim, sabe? O primeiro passo, o que você diria para encaminhar essa pessoa? Eu diria coisas diferentes, dependendo de como você disse, qual curso que você está fazendo. Mas eu acho que a primeira coisa que você tem que se tocar é que, assim, é possível, certo? Eu acho que quando eu quero aprender qualquer coisa, eu sempre digo que você saber o que você pode fazer é o primeiro passo para poder fazer algo, certo? Então, assim, se você todo mundo diz, estudar fora, estudar fora, estudar fora. Mas, assim, é um conceito tão abstrato que é estudar fora. Então, é possível. Existe um caminho. Você pode fazer isso. Então, do fato que você saber que existe um caminho, concretiza isso para... Assim, funciona isso para mim. Você concretizar uma ideia faz com que a ideia se torne mais possível. Então, acredite que é possível. Não, eu consegui uma bolsa. Eu era uma boa aluna no ensino médio, mas, assim, não era particularmente genial, assim, de receber medalha nem nada do tipo. Eu era um bom aluno, isso é importante ser um bom aluno no ensino médio, mas é assim, a parte a sua personalidade e o que você faz e quem você é tão importante quando você estiver procurando essa universidade, porque são todas coisas que as pessoas olham quando recebem seu application package. O que é que você faz no seu tempo livre, certo? Eu lembro que eu escrevi muito sobre o fato de eu ter feito futebol e judô. Eu não falei da questão do judô muito, porque aqui não existe bolsa para artes marciais, mas, assim, foi algo que eu falei bastante na minha application package. Eu fazia trabalho voluntário, muito. Então, foi algo que eu também falei muito sobre a questão do meu application package. Foi o trabalho voluntário que eu fiz. Eu fiz inglês durante muito tempo. Eu estudei fora durante o ensino médio. Isso foi algo que eu também falei. Então, assim, e essas experiências são minhas. Você tem outras experiências que vão fazer você ser alguém que essas universidades querem você lá, porque você também uma grande missão das universidades americanas é essa multicultural aspect, tanto para os alunos domésticos como os alunos internacionais. Então, assim, mostre esse multicultural aspect para essas universidades. Isso vai fazer você um candidato que eles vão mostrar interesse. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que... As respostas não vão cair de bandeja. Você tem que pesquisar. Infelizmente, cada universidade vai ser de uma maneira. Existem regras que se aplicam a todas, como, por exemplo, todas vão querer seu boletim. Todas vão querer, provavelmente, um statement of purpose, ou algo desse tipo, que é quem você é, o que você quer fazer aqui. Mas algumas vão querer... Uma essay, uma redação, né? Exatamente. Redação de quem você é, por que você quer estar aqui, qual é a sua missão, qual é o seu objetivo, entendeu? Então, isso é algo que todos vão pedir. Mas talvez elas não peçam o SAT. Talvez elas não peçam o GRE.
todos vão pedir o TOEFL. Se você fez, sei lá, um curso que é do inglês britânico, talvez eles aceitem o TOEIC em vez do TOEFL como uma sugestão, certo? Então você tem que fazer aquela pesquisa, as coisas não vão simplesmente acontecer, você não vai botar no Google bolsa para os Estados Unidos e vai aparecer, clique aqui e consiga uma bolsa para os Estados Unidos. A parte mais demorada de eu achar essa opção para mim foi exatamente essa pesquisa que eu tive que fazer. Esses conselhos são muito focados na área do bacharelado. Para a área do mestrado e do doutorado especificamente, não faça um doutorado em um lugar que você tem que pagar para fazer o doutorado. Existem tantas opções. Para o mestrado é um pouco mais difícil achar opções que você não pague pela tuition e que você receba. É um pouco mais difícil, possível, mas assim, se é um grande sonho seu, você pode ter essa opção. Mas para um doutorado, eu não recomendo fazer um doutorado em um lugar que você tem que pagar a tuition, porque existem muitas opções que isso não existe, certo? Então, não recomendo. Procure direitinho nessa área. Essa é a maior recomendação que eu posso dar. Procure um PhD program que você tenha a oportunidade de trabalhar enquanto você está fazendo isso, porque você recebe dinheiro e você não tem que pagar pelo curso. Ótimo. Para encerrar, quais são seus planos pós-doutorado? Ou está muito longe para pensar nisso ainda? Os planos, no momento, são... Enquanto eu estou fazendo meu doutorado, meu marido está fazendo direito. A gente vai se formar no mesmo ano. Então, eu quero ser professora / cientista, pesquisadora. E ele quer ser advogado. E a gente quer se mudar para um lugar um pouco mais quentinho. Ele é do Texas e eu sou do Brasil. Então, tá aqui no norte. É punk no inverno. Então, o objetivo é se mudar para um lugar um pouco mais quente aqui nos Estados Unidos e continuar a carreira de pesquisa, e ele vai continuar a carreira de advogado. É interessante dizer que a área de direito nos Estados Unidos ela é oferecida só como pós-graduação, né? Uhum. Não tem curso de graduação, tem o curso preparatório na graduação, mas não tem como se formar direito na graduação, né? E mesmo que você faça o que eles chamam pre-law, você ainda tem que se formar em algo. Não dá para se formar em pre-law, você tem que fazer um curso do tipo. Um parênteses sobre o law aqui nos Estados Unidos. Se você quiser fazer um mestrado na área de direito, é um pouco diferente. Ele não é o JD, ele é o LLM, eu acho que é o nome. E é só um mestrado e não lhe dá a habilidade de ser advogado nos Estados Unidos. É o JD que faz isso. É diferente. E o curso que você faz não importa muito. Assim, importa para algumas faculdades, para outras não. Meu marido fez Sports Management. Então, assim, não faz muito. Bem diferente do... Uhum. mas é só questão de curiosidade mesmo. Letícia, muito obrigada, viu? É muito legal a sua experiência e é muito interessante também para ver que cada caso é um caso, né? Os Estados Unidos ele é gigante, então tem que pesquisar mesmo, né? Muita Tem pesquisa. que pesquisar. E assim, o trabalho que vocês fazem, eu lembro que eu pesquisei nos websites que vocês têm o seu trabalho, pesquisei em vários websites, eu passava horas pesquisando isso. E assim, me ajudou muito a ter uma ideia. Mas é importante reconhecer que essa pesquisa é algo que é difícil. E assim, é um big step to take. E que, assim, se você tiver assistido isso e você tem 17 anos e está no terceiro ano do ensino médio, é difícil estudar para vestibular e fazer isso ao mesmo tempo. Não foi fácil. E reconhecer isso é importante para não achar que você é o único que está passando por esse tipo de problema, porque todo mundo tem que fazer essa pesquisa para conseguir essa oportunidade.